Olá, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez aqui, dando sequência à passagem maravilhosa de Marcos, capítulo 12, versos de 30 a 31, né, onde eu exponho o resumo da lei que foi dado por Jesus Cristo quando foi inquirido por um dos escribas, daqueles que estavam querendo pegar Jesus, né, numa pegadinha ou num erro, né, usando a palavra de Deus. Aliás, técnica satânica, né, desde a tentação dele no deserto, né, o diabo também tentou Jesus com a palavra de Deus, né. Então, e ele responde de uma maneira maravilhosa, né, fazendo um resumo de toda a palavra, literalmente em 2 versos, né, no 30 e no 31. E agora nós vamos para a última parte do verso 30. Né? Jesus já fala que ouve, ó Israel, né, o único Deus é o Senhor, né, no verso anterior. E aí no 30 ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força, ou com toda a sua força. Eu já expus aqui sobre esses 3 anteriores, né? Coração, alma e entendimento. Se vocês quiserem, estiverem no Instagram, é só procurar aqui no meus reels ali, ou se estiverem no YouTube, vocês vão ter a sequência aqui dentro da própria playlist. E por que Jesus, né, salienta, né, com toda a sua força? Né? Porque essa palavra força, né, a raiz dela, a palavra própria em si é isros, né, que significa uma força, mas uma força em 2 vias. É uma força que você detém como posse, mas na verdade é uma força que anteriormente você ganhou de Deus. E aqui surge mais um paradoxo, né, dentro da exposição divina, que a nossa mente muitas vezes não consegue compreender na sua plenitude, por isso damos esse rótulo de paradoxo. Né? Que ao mesmo tempo aqui seria uma força em 2 vias. Ao mesmo tempo que nós temos essa força de amar a Deus, mas ao mesmo tempo isso é um dom de Deus. Né? A raiz aqui também fala que é uma habilidade, né? É uma capacidade, é uma instrução divina ao poder ou à glória de Deus. Né? Estaria ligado também com o dom de Deus, a feitura da obra dele. Indo um pouquinho mais profundo, a raiz da própria palavra, que é eros, literalmente é você possuir e ao mesmo tempo você necessitar dessa força. Não à toa que Deus tem uma passagem maravilhosa que ele está ali preparando o povo para entrar na Terra Prometida. E Josué é o novo líder, né? Moisés provavelmente já tenha falecido nesse momento, né? Ficou lá no deserto. E Josué é o encarregado, né? O jovem, vamos chamar assim, ou pelo menos mais jovem que Moisés, encarregado de levar o povo para conquistar a Terra Prometida. E Deus fala a ele, né? Em Josué 1:9, ser forte e corajoso. Então seria ligado com essa força, que é uma força que você, ao mesmo tempo, você percebe que tem, mas ao mesmo tempo você percebe que depende de Deus para isso. Né? É um forte na dependência do Senhor. Né? É uma fortaleza que vem muitas vezes do nosso reconhecimento de fraqueza, ou do nosso reconhecimento da necessidade que nós temos de Deus. Então, amar a Deus com todo o coração,
com toda a alma e com todo entendimento, ao mesmo tempo que ele diz para nós fazermos isso com toda a força, ao mesmo tempo é buscando no Senhor sempre um coração com Deus, buscando no Senhor sempre uma psique, uma alma, uma maneira de pensar, de sentir as coisas com Deus, buscando no Senhor todo o entendimento que ele tem, toda a sabedoria, que lá em Provérbios vai dizer, peça, né? A sabedoria, certo? A sabedoria é o que Deus dá para nós. Então, nesta relação que nós temos com Deus, sempre é uma relação de interdependência com o Senhor, até na força que nós vamos praticar a nossa vida, que nós vamos atuar como cristãos, como homem, como pai, como esposo, esposa, como filho, enfim, como trabalhador, quer qual papel nós ocupemos nessa vida, é uma relação de dependência e de força do Senhor em todos os aspectos. Essa é uma exposição um pouco mais curtinha, mas nem em relação às outras, mas nem um pouco menor em importância, porque frisa que toda a força que nós temos é uma força dependente de Deus, né? Se nós olhamos para as raízes das palavras, é uma força dependente de Deus. Por isso que Deus escolheu se manifestar em linguagens ancestrais. As linguagens ancestrais, como o hebraico, o grego, né? São linguagens onde cada palavra tem vários aspectos semânticos, ou seja, de significado, e normalmente, ou quase que em boa parte, eles têm um certo paradoxo, se nós compararmos com o pragmatismo que nós temos da linguagem hoje em dia, né? Certo? E essa é a beleza, né, de nós termos aqui a palavra de Deus, metade dela escrita em hebraico e outra metade escrita em grego, né, duas línguas maravilhosas que conseguem apresentar esse aspecto paradoxal do Senhor, né, que ao mesmo tempo que nós devemos ser fortes, pela nossa própria coragem de querer ser fortes, o nosso ímpeto de querer ser fortes, ao mesmo tempo isso é dependência do Senhor, nós dependemos da força dele todos os dias para sobreviver. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa semana. Na próximo nosso encontro sobre esse tema, sobre o resumo da lei, vamos falar sobre o que complementa esse mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Grandes revelações sobre isso também, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana.